Nós estamos aqui com o propósito de ministrarmos a palavra dentro desse tema sinais. Eu vou estar falando sobre mais do que sinais, é o tema, né? Mais do que sinais, eu quero buscar Jesus. Mais do que sinais, eu quero buscar Jesus. Vai ser uma mensagem rápida, né? Uma palavra rápida, porque eu não tenho condições de ficar falando muito tempo, né? Mas vai chegar esse tempo, amém? Em nome de Jesus. O Senhor é bom, que a gente não pode parar, né, amados? Não podemos parar. Quero que a igreja abra aí em Mateus, capítulo 24. É o texto que a gente tem, né? Nos baseado para ministrar dentro desse tema. Nós vamos ler, dentro do tema geral, sinais, nós vamos colocar um subtema, que é esse aí, né? Está aqui? Eu não quero sinais, ou apenas sinais. Eu quero buscar Jesus, eu quero conhecer Jesus, né? Quero buscar Jesus, isso mesmo. Então diz aí, 24:12. Aqui, irmão, só um contexto rapidamente. Jesus está no monte conversando com os discípulos. E os discípulos, então, os discípulos começam a ficar encantados com as construções dos templos ali. E eles começam, então, a fazer perguntas para Jesus, porque eles falam: Jesus, olha que construções, olha que templos. Aí Jesus fala: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra, isso tudo vai desaparecer. Aí então eles começam a fazer perguntas para Jesus: quando vai ser? Que sinais? Quando vai ser o fim? Como que vai acontecer? Umas perguntas, né? Aí Jesus então dá respostas. E ele responde que vai acontecer terremotos, fomes, guerras antes do fim. Ele então anuncia ali uma série de catástrofes que iriam ser o início, o princípio de um início do fim. Aí nessa conversa Jesus fala para eles aqui no versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E Jesus, amados, Ele é lindo porque Ele quer, mais do que nos explicar as coisas, os acontecimentos futuros, Ele quer cuidar do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Às vezes nós queremos alimentar a nossa mente, buscando conhecimento, buscando entender isso, aquilo, é salutar demais. Isso é muito bom. Só que nós vamos ver aqui no ensino, na postura do nosso Salvador Jesus, que mais do que isso, Ele quer que nós cuidemos do nosso coração, que diz a Bíblia, é onde flui, é onde jorra a vida. E um dos sinais que Ele falou que vai acontecer, é que o amor iria esfriar de muitos, não de todos, digam aleluia. Eu não estou incluída nesse muitos, diga assim, nem eu. Mas ele deu essa alerta. Por causa de quê?
por causa do aumento da maldade. O amor iria esfriar. E a maldade tem aumentado ou não? Se nesse tempo já estava a maldade grande, a ponto de Jesus acudir o coração dos discípulos, imagine na nossa geração. Eu estou num propósito esses dias, sem redes sociais, só estou com o WhatsApp. E eu entro 10 horas para fazer a live da família e no Instagram e já saio. Porque as redes sociais nos trazem informações que doem o nosso coração. É verdade ou não é? Tanta maldade que você não sabe se você ora ou se você pega um chicote, né? E sai fazendo justiça com as próprias mãos. Então, para não adoecer o coração, de vez em quando a gente tem que se afastar. Porque o amor, Jesus falou, iria esfriar. E aí ele acode o coração dos discípulos. Em João, quero que você me acompanhe na leitura. João capítulo 14. Do versículo 1 ao versículo 3. João 14. Olha como Jesus é lindo, glória a Deus. Aí ele diz assim, olha, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia! Irmãos, sabe o que Jesus está aqui falando para os discípulos? E nesta noite o querido Espírito Santo está consolando o meu e o seu coração com esta mensagem. Ele foi preparar lugar. E tem muito lugar lá. E Ele vai voltar sim. Ele vai voltar. Ele está voltando para nos levar para junto dEle. Alguns perguntam, mas está demorando demais. Hoje de manhã o pastor ainda mencionou, eu me converti com 13 anos. Tem irmãos aqui que também é mais ou menos dessa época. Nós já ouvimos falar da volta de Cristo, mas até hoje, será que vai acontecer? Deixa eu te falar algo. As promessas de Deus vão se cumprir. Creiamos nelas ou não, Deus é verdadeiro, Deus é fiel e vai se cumprir. Projeta aqui para nós, 2 de Pedro, capítulo 3, o versículo é o 9. 2 Pedro 3, 9. Por favor, vamos ler juntos, amados. O Senhor como alguns, ao contrário, e não quer que ninguém pereça, mas que todos. Deus não está demorando em cumprir a promessa. O que Ele quer é que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos, você tem noção disso? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. E agora, por que Jesus está? Não, o relógio de Deus não funciona como o nosso.
O tempo de Deus não é como o meu e o seu. Agora, algo que Ele quer fazer o nosso coração descansar é nesta convicção: Ele é fiel e a promessa vai se cumprir. O que nós temos que fazer é estarmos preparados. Preparados. E aí eu trouxe esse tema: mais que sinais, quero buscar Jesus. Porque vivemos em uma geração fascinada pelos sinais. Aqui, essa geração aqui dos discípulos já era fascinada pelos sinais. Que sinais? Que sinais? E tem teólogos, tem pessoas que passam dias, semanas, meses, madrugadas, estudando os sinais do final do tempo. Aleluia, eu também estudo isso. É bom, mas o que adianta eu estudar os sinais e o meu coração está longe do Deus Todo-Poderoso? Que adianta eu ser um expert em ensinar, em falar dos sinais, e o meu coração está longe de Jesus? Era isso que o Senhor estava chamando os discípulos, porque há algo mais importante do que reconhecer sinais, é reconhecer o Senhor dos sinais. É ter intimidade com Ele, é conversar com Ele. Quanto do nosso coração pulsa pela palavra dEle, quanto do nosso tempo nós temos dedicado aos pés dEle. Quanto amor nós temos derramado na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa igreja, do nosso trabalho, dos colegas do trabalho. Quantos de nós levantamos pela manhã e falamos: Senhor, me mostra hoje alguém que eu possa derramar amor. E estamos estudando sinais. Não temos mais aquela paixão pela casa do Senhor. Não temos mais aquele amor pela casa do Senhor. Tudo nos incomoda. A crítica, a zombaria, o desprezo está solto dentro de nós, está leve nos nossos lábios. O amor está esfriando. E eu quero saber dos sinais. E um dos sinais mais... Tem vários sinais, tem mais de 10, né? Mas esse do amor, o amor está esfriando. Os fariseus eram um grupo de religiosos que estavam ali sempre acompanhando Jesus. E eles eram muito religiosos. Eles amavam interrogar Jesus, conversar, interromper Jesus nas pregações, nos ensinos, mas eles não queriam compromisso com Jesus. E nesta noite, queridos, o Senhor está nos chamando para uma nova aliança. Deixa Ele ministrar no seu espírito, amém? Hoje muitos buscam informações sobre o fim, mas poucos buscam intimidade com aquele que é o alfa, o início, e Ele é o ômega, o fim. E nesse tempo Deus me ensinou que Ele é também o meio. Aleluia! Ele é o alfa, o início, Ele é o ômega, o fim, mas Ele também é o meio. Ele está no meio. É Ele que controla, é Ele que conduz todas as coisas. E tem gente querendo saber o fim, mas não tem relacionamento com esse Senhor maravilhoso. E hoje o Senhor quer quebrar essa atitude do nosso coração. Inclinemos o nosso coração para Ele.
Mais do que compreender, o verdadeiro cristão não vive apenas olhando para os sinais. O verdadeiro cristão, ele não vive apenas olhando para os sinais, mas ajoelhado, orando, adorando o Senhor dos sinais. Como anda a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos separado, se é que temos um tempo especial? Ah, pastor, eu oro andando, eu não tenho tempo. Eu oro lavando roupa, eu também oro assim. Mas temos que separar um tempo. Seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja o tempo que você tem, que você separa para ter um encontro com esse Senhor dos sinais. E o Senhor quer fazer arder de novo esse amor, para que voltemos a obedecê-lo, a amá-lo, a honrá-lo, porque Ele está voltando. Quantos se alegram com a volta de Jesus? E a gente canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está chegando, os sinais já estão aí, mas a pergunta é, será que eu vou reconhecê-lo? Eu fiquei tão envolvida em descobrir os sinais, em estudar, que o meu coração ficou oco, o meu coração ficou apagado. O salmista Davi diz no Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu peço, eu quero, 27, 4, olha aí, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor de vez em quando, todos os dias. Para quê? Contemplar, adorar, conhecer, ter intimidade com o Senhor e buscar a sua orientação no templo. E aí o Senhor está falando ali com os discípulos, e eu trouxe aqui para nós. Não podemos deixar de crer, Deus é fiel. O mais importante é saber que Deus cumpre as suas promessas e a sua palavra nunca falha. Jeremias 23, 14, por favor. 23, 14 de Jeremias. Olha o que diz o Senhor. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível, que cometem adultério e vivem mentira, encoraja os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim, todos eles são como Sodoma, e o povo de Jerusalém como Gomorra. O Senhor vê todas as coisas, queridos, e mesmo assim Ele age com bondade, com misericórdia, com socorro. Mesmo assim, como diz Pedro, Ele está dando oportunidade para arrependimento. Se porventura tem alguém aqui que precisa reconciliar com o Senhor, é hoje essa oportunidade. Reconcilia com o Senhor. Se porventura tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Salvador, a oportunidade é hoje. Os sinais já estão à vista. Jesus está voltando e Ele não quer que você fique. Ele tem uma morada para você. Amém? Mais do que saber sobre sinais, mais do que saber sobre Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Profecia sem relacionamento é apenas informação. O conhecimento de Cristo é transformação. Não adianta eu conhecer intelectualmente. Eu tenho que ter um relacionamento com o Senhor, para que Ele transforme a minha vida. Andando com Jesus nesse tempo, quanto de transformação você tem visto na sua vida?
Quanto de transformação as pessoas que convivem com você têm percebido? Eu ainda sou nervoso, eu ainda sou agitado, eu ainda falo o que tem que falar mesmo, eu ainda minto, eu não consigo me controlar. Ei! Então você não está tendo um conhecimento de Jesus, você está apenas ouvindo falar dele. E aqui nós vemos o exemplo aqui, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Nós vamos ver o exemplo de Paulo. Filipenses capítulo 4. Embora eu mesma tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O 5, por favor. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, prossegue, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de... Paulo tem um encontro genuíno com Cristo. Ele sai da intelectualidade, ele sai da religiosidade, e ele tem um encontro com a vida, ele tem um encontro com o renovo, ele tem um encontro com o Senhor da glória, ele tem um encontro com o Alfa e o Ômega, ele tem um encontro, ele vê Jesus, aleluia. Ele vê Jesus e ele é transformado. Ele diz aqui que ele tinha tudo para se vangloriar. Ele tinha tudo para continuar tendo uma vida independente de Jesus. Ele era hiper, super, mega religioso. Mas ele falou, quando eu conheci Jesus, eu considerei tudo como perda. Murmuração não me pertence mais. A minha maneira de vestir mudou. A minha maneira de falar mudou. Eu amo as pessoas. Eu respeito as pessoas. Houve uma mudança na vida dele. Igreja Viva está no tempo de nos arrependermos. Está no tempo de voltarmos às primeiras obras. Está no tempo da gente reavivar o amor do Senhor na nossa vida. Primeiro esse amor começa a ser vivido, manifesto dentro da nossa casa. Ame, respeite, considere, cuide de quem Deus te deu, a sua linda família. E ame lá fora os seus amigos. Ame lá fora aquelas pessoas que Deus permite andar com você. O amor é o cartão de visita de todo cristão. Se eu chegar num lugar e começar a falar sobre sinais, as pessoas vão me ouvir, mas depois eles vão acompanhar as minhas atitudes. Não tem amor? Falou bonito, mas não tem amor. O amor é o nosso cartão de visita. E Paulo então vem nos mostrando que ele se deixou ser transformado. Ele trocou a religião por relacionamento. Ele trocou a lei por amor, pelo amor. Ele fez essa troca, porque quem realmente encontra Jesus é transformado. Tem uma mudança de caráter, tem uma mudança de atitude. Deus não quer fãs de sinais, diga aleluia. Ele quer filhos apaixonados. Levanta as suas duas mãos e fala: Espírito Santo, torna o meu coração apaixonado de novo pelo Senhor, pela tua palavra, pelo teu nome.
Irmãos, como um casal que vive junto, mas sem intimidade, assim é um cristão que anda com Jesus e não tem intimidade com Ele. A fé não funciona. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a nossa fé tem que estar em alto nível. Nós temos que experimentar um alto nível de fé. Nós temos que ter a nossa fé tem que estar no nível, amados. Porque às vezes pensamos, não, hoje está tudo bem. Hoje está tudo bem. Mas a Bíblia diz que o dia mau chega para todos. E no dia que o dia mau chegar, se a nossa fé não estiver em alto nível, a gente não consegue. É assim, ó. Como? Estava tudo bem. Da noite para o dia. Da noite para o dia. E aí? Permanecer glorificando. Permanecer dizendo, Deus é fiel, as promessas dele não vão falhar, todas as promessas dele são para mim, para minha casa e para minha família. Eu permaneço, amados. Mas se a fé tiver minguada, não conseguimos. É verdade ou não é? Aí vem tantas vozes que você perde o som da voz do Pai, perde o som da voz da promessa, e você sucumbe em depressão. Não, mas eu sou jovem demais, não acontece comigo, não. Cuidado, aviva a sua fé hoje, reconcilia com o Senhor, faz um conserto das suas atitudes, vamos nos consertar com o Senhor, aleluia. Quem conhece a segunda frase, eu não pus a primeira, né? Pus? Então tá, vamos pôr a segunda frase. Tá aqui já? Ó. Quem conhece Jesus de ouvir falar, vamos ler juntos? Quem conhece Jesus de ouvir falar, teme o fim. Aleluia! Aleluia! Quem conhece Jesus só de ouvir falar, fica aí, embaralhado nos sinais e com medo. Era que os discípulos estavam. E Jesus então acudiu eles: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do papai tem muitos aposentos, e eu vou preparar um para vocês, e eu vou voltar, e vou levar vocês para lá. Não precisa temer, tem que ter alegria. Mais do que estudar as profecias, Jesus nos chama a viver uma vida em sua presença. Mais do que decifrar os sinais, Ele nos convida a abrir o coração. Mais do que temer o juízo, devemos amar o Salvador. Vai ter juízo? Vai. Vai, queridos. O Senhor vai julgar até as palavras que falamos. Vocês sabiam? Até as palavras que falamos. E eu tenho aprendido nesse tempo a importância das palavras. Fale direito, amado. Fale direito. Fale direito. Tem gente que quer viver como príncipe, mas está falando como um. As palavras não condizem.
Não, pastora, quando eu estiver na luta, aí sim eu vou. Queridos, não vai dar tempo. Não dá tempo, assim como a volta de Jesus. Jesus está voltando, mas quando estiver mais próximo, eu vou me preparar. Ei, Jesus falou que nem Ele sabe o dia nem a hora, só o Pai. Tem que preparar hoje, como se Ele voltasse amanhã, ou daqui a pouco. Prepare agora, como se Ele voltasse daqui a pouco. Mudança de palavras, vigie o que sai da sua boca, querido. Palavras são sementes que quando semeadas, ou o céu vai trabalhar, ou o inferno vai trabalhar. Palavras são sementes. O que tem saído da nossa boca? O que tem saído da nossa boca? Mas é brincadeira, pastora, sim, mas o mundo espiritual não respeita a brincadeira. O diabo está atento para catar as palavras que saem dos nossos lábios. E o Espírito Santo também. Eu prefiro agradar o Espírito Santo. Por isso que Salomão falou que o falar é prata e o ouvir é ouro. Fale menos. Fale palavras de bênção. Abençoe você, abençoe os outros. Seja um agente de semeador das boas novas do Senhor. Mais do que temer o juízo, devemos amar o Salvador. Aos curiosos, tem 3 grupos aqui que eu separei, e eu quero terminar com essa palavra. Aos curiosos eu digo, busque menos os sinais e mais o Senhor. Aos cansados, volte a buscar a presença que renova. Aos fiéis, quem aqui? Cadê os fiéis? Fica a sua mão direita erguida. Aos fiéis, permaneçam firmes, a trombeta está prestes a soar. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos à última frase, por favor. Vamos à última frase. Isso. Quem busca sinais pode se confundir. Oi? Mas amém. Essa geração aqui dos discípulos viviam buscando sinais. E depois você vai ler o capítulo todo de Mateus 24. Jesus falou assim, essa geração pede sinais. E é muito perigoso, amados. Que aí eu fico atrás de sinais, então eu vou atrás de tudo. As internets da vida estão aí oferecendo sinais. Você quer oração para quê? Seu casamento está em luta? Pode passar um pix para mim de R$1.000, eu vou orar para o seu casamento. Quem já viu isso? Sinais. Aí a pessoa deixa de vir numa igreja séria como a nossa e passa o pix lá para o charlatão de R$1.000. Não dizima aqui, não oferta. Não, porque o charlatão lá, ele prometeu R$1.000, vai mudar meu casamento. Oi? Ah, não é o casamento, não. É saúde, não, é mais caro. O que você tem? Não, é 2.500. Mas é batata. Eu oro agora e daqui 10 minutos, irmãos, onde estamos? Porque quem busca sinais é perigoso se perder. Mas quem busca Jesus jamais se perderá. Não caia em barganhas lá fora. Você está numa igreja séria que tem ministrado a palavra. Tem escola bíblica, tem ensino, tem correção. Aqui tem tudo que você precisa. Guarda o seu coração do medo, da ansiedade, da preocupação. Descansa em Jesus. E você mesmo, busque o Senhor. Aqui hoje eu li Mateus, eu li João, eu li Filipenses, li Jeremias. Chega na sua casa e lê. Em Atos fala de um grupo chamado Bereanos. Os bereanos, eles eram estudiosos da palavra.
porque a palavra é vida, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra não volta vazia, a palavra de Deus é fiel, é poderosa. Vai para a palavra, igreja, vai para a palavra. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Se você quiser ajoelhar, ficar de pé, aí é você e o Pai. Mas o Senhor quer que você volte para Ele agora. Se porventura tem alguém que precisa, se porventura tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor, por favor, dê um sinal com a sua mão, sentado mesmo. Você afastou e hoje você veio com esse propósito: eu quero me reconciliar com o Senhor. Dê um sinal com a sua mão. Onde você estiver, onde você está aí. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e quer tomar essa atitude também, pode levantar a sua mão. E você vai falar com o Senhor. Você vai entregar a sua vida para Ele. E pedir para Ele te renovar no amor. Te renovar na integridade. Te renovar na intimidade com Ele.